escola bíblica e tal. Deixa eu só perguntar. Eu já pedi ali, vocês estão usando o material que agora se chama, o material da convenção, né? Da convicção, editora, né? Falo já sobre elas. Só para saber, para a gente se situar, quantos de vocês são efetivamente professores de escola bíblica dominical? Todos? Eu só substituo quando falo. É a minha missão. Certo. É só para a gente. Aos que não são agora, podem vir a ser, né? Sem problema algum. Tá bom. Se você sabe de cor, os últimos versículos do Evangelho de Mateus, não precisa abrir a Bíblia. Se não souber de cor, abra a Bíblia. Mateus 28, começando do verso 16. Eu só lembro do 18 ao 20. Pode ser no celular, não tem problema. 28 a partir do verso 16. Enquanto vocês passam aí para achar, a absoluta maioria dos textos que eu sei de cor hoje, para que não seja a criatura de cor, ninguém sabe, eu aprendi embaixador do rei. Né? Quando eu passei com os embaixadores do rei, eu fiz o programa completo de cor, e hoje boa parte, de lá para cá aprendi pouca coisa nova de versículo. Os discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias. Então, os últimos versículos do Evangelho de Mateus, ou seja, na estrutura do que Mateus é o fechamento. Então, os 11 se reúnem, porque a essa altura Judas já tinha se perdido, né? E vão ao monte onde Jesus tinha marcado para encontrá-los, e lá eles recebem as instruções finais. Aí aquela parte todo mundo sabe de cor, né? Ir por todo mundo e tal. No original, o único verbo que está no imperativo, o único verbo que é realmente uma ordem, não, é fazer discípulos. A única ordem que tem aí é façam discípulos. O texto como ele é colocado, o id, que a gente geralmente usa, na verdade, seria melhor traduzido como: já que vocês já vão, já que vocês estão indo. Por quê? Porque no projeto de Jesus, a igreja não é para ficar, é para ir. Então, ir é o movimento natural da igreja. Uma igreja que fica não é uma igreja natural. Tem alguma coisa errada, é uma igreja doente. Né? Uma igreja saudável é uma igreja que vai. O pastor Valdir estava falando há pouco aí, e isso é uma excelente notícia, das melhores que possa dar. Estão assumindo o trabalho em Moita Bonita. Ou seja, estão indo. Né? Que possa ir para outros lugares. Não significa necessariamente no interior ou em outro país. Às vezes ir é na rua de trás. E aqui, com certeza, tem muita rua atrás, né? O que não pode é não ir. Porque ir não é nenhum mandamento, é uma constatação. A igreja vai. Se não for, não é igreja. Então essa é a primeira compreensão que a gente precisa ter. Mas não é só ir, não é só chegar lá. A ordem é: façam discípulos.
Aí é a missão da igreja. Qual é a missão da igreja, segundo Mateus? Fazer discípulos. Por que isso é importante? Porque o que a gente vai conversar aqui tem a ver com isso, com fazer discípulo. Fazer discípulo é mais do que só pregar o evangelho, né? E de fazer discípulos todas as nações. Aí ele dá o contexto, como isso deve acontecer. Como? Batizando. Para você batizar, aí você vai pregar o evangelho, a pessoa vai se converter, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar. Então, o ensino faz parte do projeto de ser igreja. Eu não posso só chegar lá e dizer, aceita Jesus, aceitou Jesus, que bom, pronto, está virado a cabeça. Faz parte do processo de ser igreja o ensino. Ensinar. O que é ensinar? É eu passar algumas informações, algumas lições que as pessoas precisam conhecer, precisam tomar conhecimento. Então, o ensinar é parte do projeto da igreja. A igreja, já que ela vai, já que ela anuncia Jesus Cristo, já que ela batiza, agora eu tenho compromissos com essas pessoas que agora fazem parte da comunhão que é a igreja. Então, a palavra ser discipulado, nesse caso? É um bom termo, não é? Porque não é que eu só prego, mas que ensino. É um projeto, é um processo. Aí, a gente pode pegar esse termo, que é bom, porque discipulado tem mais a ver, não com o que vocês estão se propondo aqui, porque discipulado é mais 1 a 1. Você desenvolve o processo de discipulado, que é importante, que é necessário. Uma igreja que não faz discipulado está meio atrapalhado. Mas discipulado tem a ver 1 a 1. Então, eu tenho aquele a quem eu estou discipulando. É uma pessoa. Eu não faço discipulado em grupo. Grupo é outra coisa, né? Então, hoje a gente vai pensar no grupo, né? A gente tem aqui uma sala na segunda-feira de capacitação doutrinária, que é um grupo. Pronto, aí é grupo, não é discipulado. Aí, certíssimo. Discipulado, cada crente vai discipular, é um relacionamento 1 a 1. A gente também tem o seguinte, nos estudos bíblicos, quando uma pessoa se converte, a gente marca o estudo para individualmente... Pronto, aí é discipulado. Por quê? É individualmente. A diferença básica é essa, discipulado, que é importante, é necessário, é um relacionamento pessoal. Aí é mais do que ensinar, é passar a vida, né? É passar o jeito de ser, é você compartilhar momentos, é você... A ideia do discipulado é a ideia de uma mãe ou de um pai que pega uma criança recém-nascida e você precisa cuidar dela. E é cuidar como? Com tudo, porque a criança recém-nascida não faz nada. Se você deixar ela lá, ela morre. Então, o crente, a pessoa uma vez se tornando crente, chegando à igreja, ela precisa do discipulado. O discipulador vai funcionar como um pai espiritual, como uma mãe espiritual. Uma ilustração boa, que é legalinha com o princípio. Sim. Não é? Notado a situação que ela faz com os pintinhos. Aí, à medida que o novo crente vai crescendo, né? Nos primeiros momentos, claro, como toda criança, você precisa fazer tudo. Então, porque não adianta, como eu disse, abre aí Mateus 28. Se você disser isso para um novo convertido, ele passa a página para cá, passa a página para lá, e não chega em lugar nenhum, porque ele não sabe onde está Mateus. Então, o novo convertido, você tem que chegar lá, peraí, deixa eu te ajudar aqui. Olha, Mateus está aqui, aprendeu. Até que chegue um momento em que você não precisa mais abrir Mateus para ele, né? É claro que Mateus é fácil porque é o primeiro livro do Novo Testamento, fica fácil. Agora, quando o pastor chega e diz, hoje eu vou pregar em Sofonias, aí complica, né? Até os irmãos velhos, até que acham Sofonias na Bíblia, né? Agora, para o celular não, bota lá Sofonias, aí o celular vai em cima, né? Eu não tenho problema, eu falo assim, mas eu não tenho, pelo contrário, eu leio muito a Bíblia no celular.
né? Eu não tenho problema com isso, porque o que faz da Bíblia ser a Bíblia é o conteúdo e não a forma. Então, Você vê a diferença, pastor, é na nossa vida cotidiana. A questão do livro, Bíblia, chama a atenção de alguém. sim. Não é? Então se serve até como um evangelismo. Sim. Não é atrair as pessoas, olha, aquele é o crente da igreja. Ele vê o livro na mão. Se bem que hoje o que já tem de católico andando de Bíblia por aí. Não, fala sério, hein? Aí é disciplina. Aí você se disciplinar, né? Sim, aí pronto, é disciplina. Se você sabe que você não consegue, então deixa ele de lado e vá para o papel. Mas aí é cada um, né? Cada um é que sabe de como você se relaciona com a tela. Uma emergência, mas eu gosto mais do livro. Certo? É isso que eu estou dizendo. Aí é o que eu estou dizendo. Não é pecado, não é errado, não é absurdo. Mas, como ela disse, se no seu caso você sabe que você está lendo, aí pisca uma mensagem de zap, aí depois pisca do Instagram, aí já sabe que essa leitura está comprometida. Né? Às vezes, fazer uma reflexão dia desses, aí na meia estava uma linguagem muito rebuscada para os jovens. Eu nem vi, estava uma linguagem melhor. Ótimo. Aí, pronto. Essa questão de traduções diferentes, a gente fala já sobre isso, né? Mas a questão de que o importante é o texto. E o discipulado você vai começar a trabalhar com as pessoas individualmente. Então você vai discipular alguém. Você vai discipular alguém. Isso é um processo para a vida toda, né? Essa pessoa que você pegou para discipular, ele não vai largar nunca. É como mãe e pai. Você não vai deixar de ser mãe dela nunca. Vai chegar um tempo, né, que a sua filha, você não precisa mais que você fique lá monitorando ela, porque ela já está grandinha, já consegue, né, tomar suas... Mas deixou de ser sua filha? Então, ou seja, esse processo discipulado é um tipo de relacionamento que não vai acabar nunca. Vai chegar um tempo em que esse novo crente agora já pode ser pai ou mãe de alguém, você agora é avô. Porque aquele que você estava discipulando, agora já está discipulando outra pessoa. E o processo vai se estendendo na igreja. O ideal, dificilmente vai acontecer, é que cada crente esteja discipulando alguém ou esteja sendo discipulado por alguém. Que todos os membros da igreja estejam nesse relacionamento de discipulado. Volto a dizer, é ideal. Na prática, é difícil você olhar assim e dizer, olha, está todo mundo aqui, ou discipulando ou sendo discipulado. Sempre vai ter alguém que escapa, mas isso aí é outra conversa. Mas a proposta, pelo menos o que foi falado comigo para a gente conversar hoje, não é sobre isso. Eu belisquei porque você falou, não tem problemas. Falar nisso, os anos de sala de aula não me atrapalham não, viu? Pode perguntar qualquer coisa, interromper qualquer coisa. Né? Eu tenho até medo de dizer desde quando é que eu dou aula. Mas como a gente tem barba branca, a gente pode dizer, né? Eu comecei a dar aula de teologia especificamente, porque antes eu já dava aula, eu já era professor antes, né? Mas aula de teologia eu comecei a dar em 1991. Eu era solteiro. Hein? Então, quando você nasceu, eu já era professor de teologia. Já era professor de teologia. Não, eu posso dizer minha idade, eu nasci em 67, eu não tenho problema com isso não. 10 anos mais novo do que eu. Né? Mas eu também, graças a Deus, tive o privilégio de começar cedo, né? Certo? Então hoje a gente vai pensar sobre esse processo, esse ensino, aprendizagem em grupo. O ideal é que esse processo seja com grupos razoavelmente pequenos. Uma turma desse tamanho aqui é excelente, porque é fácil você interagir, é fácil você falar, né? Outra coisa,
ensinar, assim, é diferente de pregar. São duas coisas diferentes. São importantes, mas vou usar aqui o termo. A técnica é diferente. O objetivo é diferente. O método de abordagem é diferente, né? Mas ambos são necessários. Uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar. A questão da didática, né? Da didática, né? De todo A a aplicação, né? Em geral, a pregação, ela é mais, vou usar aqui uma ilustração, é mais, pense num tiro direto. A mensagem, ela é mais, vai no seu coração e pá, né? A mensagem, ela é mais focada. O ensino, naturalmente, ele é mais aberto. Então, você pode passear, você pode beliscar, você pode interagir de maneira diferente, você pode olhar para o assunto e aprofundar algumas coisas que na pregação você geralmente não faz, porque na pregação você vai direto, ó, eu quero chegar aqui e chego lá, pá. No ensino você vai se espalhar mais um pouco, né? Quando a gente está tratando de ensino bíblico, né, esse material é bom, não é para desprezar, mas ele é só um guia. O nosso conteúdo básico tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra, por isso que é escola bíblica, né? E eu costumo dizer, até quando eu converso com o pessoal lá da editora, eu digo, é um debate que a gente tem lá um pouco, gente, a gente tem isso aqui tudo para estudar até Jesus voltar. Enquanto Jesus voltar, a gente não está atrasado no currículo, não é? Então, eu conheço professores de escola bíblica que têm pressa de acabar o assunto. Já começou errado. Quando eu dou aula, agora eu não dou mais, mas quando eu dava aula em escola, né, escola secular, eu tinha que chegar no final do ano e cumprir meu currículo, porque os alunos iam passar para a próxima série, né? Então, eles precisavam vencer esse conteúdo até ali para fazer a avaliação, passar ou não, e uma vez passado, né, fizeram o segundo ano, agora vão para o terceiro. Não é assim? Na escola bíblica, o processo é completamente diferente. Por quê? Porque eu não tenho um prazo onde eu tenho que concluir o assunto para eles passarem para a próxima série. Eles vão estudar a palavra de Deus. E qual é o meu prazo? A volta de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, eu estou dentro do prazo, né? Não é assim que ele termina? E eu estarei convosco. Então, enquanto os séculos não forem consumados, que é a volta dele, eu estou dentro do processo, não é? Nesse sentido, eu estou bem consciente, espero que vocês também, que a gente nunca vai esgotar o assunto, que é a Bíblia. Sempre, sempre, sempre vai ter coisas novas para serem aprendidas, não é? Então, primeira coisa, qual é o seu conteúdo básico? A Bíblia. Às vezes a gente se perde, né? Não é necessariamente errado você fazer citações de fora, você lembrar de uma ilustração, contar uma história. Às vezes é bom, ajuda, mas não pode ser seu foco. Então, primeira coisa, Bíblia, né? Eu costumo dizer, e se você quiser lembrar dessa frase é bom, talvez a frase que nos identifique mais como crente batista é a seguinte pergunta: sim, mas é o que é que diz o texto? Quando eu estou ensinando, e alguém me faz essa pergunta, eu digo, esse, né? Porque mais importante do que o que disse o estudante, o teólogo, sei lá, o A ou B, às vezes diz coisa boa, não estou desprezando. Sim, o que diz o texto. Nesse sentido, aí é o nosso princípio, né? Tenho certeza que essa vocês sabem.
A Bíblia é a nossa única regra. Presta atenção, ela não é a principal, não é a melhor, é a única. Significa que eu posso até ouvir outras pessoas, eu posso até ler outros textos, eu posso até, e é bom que faça isso, né? Até porque eu não vou falar mal, porque eu também escrevo, né? Senão, se eu falar mal, me deu uma oportunidade. sim. Na convivência nossa, todo aquele professor da EBD tendo esse auxílio da revista, que já tem a temática pronta. Sim, ajuda bastante. Muito. Mas ele tem que buscar um conhecimento bíblico Do texto. justamente ele aplicar daquilo que ele viu pela Escritura, buscando o auxílio da revista. Sim, não apenas trazer um conteúdo da revista. A revista é uma dica, é uma pista, é uma orientação que é boa, que pode ser usada. Para eles é bom ouvir isso, Mas entender bem. a lição é Bíblia. Você tem. Então, quando você pega uma lição dessa, a primeira coisa e mais importante está aqui, ó, texto bíblico, textual. Isso aqui. Se você esquecer o resto da lição todinha e ficar aqui, ganhou a lição, porque a lição é Bíblia. Quando a gente pega esse material, fala nisso, né, que é outra coisa que a gente conversa muito quando fala lá com a editora, é complicado, porque essa mesma revista que você está usando aqui, uma igrejinha lá no interior do Amazonas, Ribeirinha, está usando a mesma revista. Na cidade do Rio de Janeiro está usando a mesma revista. É complicado você atingir públicos tão diferentes. Então isso aqui é só uma pista, é só uma dica. Vá no texto, estude o texto. Aí pronto. Nesse sentido, edições diferentes ajuda, né? Comentários ajuda. Hoje a internet tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, sempre que eu falo internet, eu digo, peraí, tenha cuidado onde você está pesquisando. Tem coisa boa na internet? Tem. Você pode achar bons materiais? Pode. Mas tem muita bobagem, muito ensinamento errado. Tenha muito cuidado com o que você pesquisa na rede. Conhecer a fonte, né? Conhecer a fonte, quem é que está falando, ver referência. É perigoso. Mas eu estou falando para vocês, pastor, com licença. As pessoas, alguns podem entender, você quer ser mais do que o outro, não é o cuidado e o zelo que é necessário. Como eu disse, você vai achar coisa boa? Vai, na internet tem muito material bom, mas tem muita coisa que não é bom, então você tem que saber filtrar. Se você acha que não consegue filtrar, então o conselho é, cai fora. Né? Sobre, já que você adiantou, deixa eu falar logo, depois a gente volta para a linha que tinha pensado. Edições da Bíblia. Não existe a tradução perfeita. Toda tradução, toda ela, erra em algum lugar. O senhor acha da tradução do dia de hoje? Aí tem boas traduções e traduções ruins. O que eu chamo de traduções ruins? Por dois motivos. Ela é ruim porque quem fez era mal intencionado, aí sabe ele e Deus, eu não tenho como saber do coração de ninguém, né? Então ele olhou o texto original, viu que aqui era complicado e disse, espera aí, deixa eu dar um nó nesse texto aqui. Então é uma tradução mal intencionada, né? Eu não tenho como avaliar. Quer dizer, algumas eu até tenho. Se você pega, por exemplo, tradução Novo Mundo, que é da Testemunha de Jeová, ali é uma tradução mal intencionada. Eles fazem de propósito para distorcer o texto. Então, aí, entendeu que é uma tradução mal intencionada. Por quê? Porque ele pegou o texto, como o texto vai complicar a doutrina deles, aí ele dá um nó no texto. Não é? Mas tem tradução que o tradutor errou porque é humano. Nós somos humanos. Então, imagina, olha o tamanho do texto. Acaba não errar nenhuma vez, né? Mesmo que... Aí você tem boas traduções.
né? É orientado até, perdão, por aquele que compilou, saber o caráter, Sim. né, a índole daquela pessoa, porque aí você tem uma segurança maior. Então é bom você comparar versões, traduções. Porque hoje está assim, né? Ah, hoje tem muita, Mas, né? Veja, das mais antigas, Almeida, né? É uma boa tradução. mais bem conceituada no mundo inteiro. Qual o problema de Almeida? Vou dizer problema. É um texto antigo. Almeida viveu no século XVII. João Ferreira de Almeida, o cara que fez essa tradução. Não é? Então, o mundo era outro, o vocabulário das pessoas era outro. A língua é uma coisa dinâmica. Né? O always, né? Sim, tem um monte de palavra lá que quando ele traduziu, né, as pessoas falavam, as pessoas conheciam, só que toda língua é uma estrutura dinâmica. A língua vai mudando com o tempo. Então, né? Quer ver? Estamos na Semana Santa, né? Cristo na cruz levou, está no texto sagrado, levou sobre si o nosso vitupério. Que é isso? Está lá em Almeida, aí o cavaleiro bonito. Entendi nada, mas bonito. O que é vitupério? Não. Vitupério é vergonha. Entendeu? Então veja, Almeida é uma tradução ruim? Não, é uma tradução boa, mas é uma tradução defasada. Por quê? Porque traz muito palavreado. Tipo, o novo convertido já. O velho. Alguém aqui é novo convertido? Você sabia o que era vitupério? Tá vendo que não é só o novo convertido que não sabe? Viu lá? A gente se acostuma com aquele negócio ali e não sabe o que significa. Por isso que sempre é recomendado, foi uma coisa que eu aprendi também, um dicionário bíblico. Um dicionário. Qualquer dificuldade que você tenha, Pois você é. vai ter o auxílio. Então, pegue outras traduções, né? A NVI é uma boa tradução, né? A NVT, essa aqui é NVT, né? Essa é NVT, é uma boa tradução, né? Até porque quem coordenou as duas foi Luiz Saião, que é Luiz Saião. Rapaz, eu vou dizer para vocês sem medo de errar. Na América Latina, e eu diria talvez fora, não tem ninguém não judeu que saiba tanto hebraico como ele. Cara, o cara que é judeu, ele é. Sabe que ele foi professor de hebraico, Né? Ele era professor de hebraico. E Saião é meu consultor. Quando eu tenho dúvida, é ele que eu pergunto. Né? A mensagem que é uma que fizeram agora. Aí pronto. Aí a mensagem já é uma outra história. A mensagem não é uma tradução da Bíblia. Foi John Piper que fez. O que é que ele passou 40 anos para fazer aquilo ali. O que é que Piper fez? Eu tenho em casa, se você quiser ler, pode ler, não é heresia, nem estou lhe condenando ao inferno, mas não é uma tradução. O que é a mensagem? Piper leu o texto e diz o que ele entendeu. Então ali é a compreensão de Piper sobre o texto. É bom? Tem muita coisa boa? Tem, mas não é uma tradução. Uma contextualização particular. É particular, é o texto dele. Como se fosse Paulo de estudo de comentário bíblico, é como se fosse compilado de comentários bíblicos? Ou não? Não. Não, porque John Piper outras dessas mentes brilhantes que nós temos, é um cara que lê fluentemente tanto em grego como em hebraico. Então ele lia o texto em hebraico e dizia, rapaz, eu entendi. Aí escrevia o que ele entendeu. Aí lia mais um pedaço, eu entendi.
Aí ele publica a sua compreensão do texto e não uma tradução. Pode ser diferente da do outro. Que pode ser diferente da do outro, é isso que eu estou dizendo. Então, ali não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, não muda. Agora, a compreensão dele, eu tenho a minha, você tem a sua, e nós podemos trabalhar juntos nisso, né? Então, a NVT é boa. A Sociedade Bíblica lançou a Bíblia da linguagem de hoje, a versão primeira, mas saiu com muito erro. Aí eles recolheram porque era ruim. Aí eles lançaram depois a nova tradução na linguagem de hoje, que ele corrige aquelas primeiras falhas. Então, quando você pegar a Bíblia na linguagem de hoje, preste atenção, se for as primeiras edições, algumas pessoas já tinham comprado e não tinham mais como recolher. Eles recolheram o que tinha em loja, né? Então, só essas mais novas que já saiu corrigida, né? Edição católica. A Bíblia de Jerusalém é uma boa tradução, bem confiável, muito boa. Então, quando você estiver fazendo seu estudo, compare, né? O ideal, mas aí é você ter acesso aos originais, né? Por quê? Vou dizer por quê. Porque cada língua ela tem uma característica própria. A língua é a expressão de uma cultura, de um povo, né? Tem coisa que você só consegue dizer em português, só que a gente está tão acostumado por ser a nossa língua, né? Que a gente não tem noção de como isso é forte. Quer ver? Eu vou dizer uma frase para vocês em português que só faz sentido em português e você vai entender muito bem, né? E você vai entender, inclusive, o tanto que ela é irônica, né? Quer ver? A frase é a seguinte: relógio que atrasa não adianta. O que é que significa isso aí? O que é que você entendeu dessa frase? Hein? Entendeu? Claro que entendeu. O que é que você entendeu dessa frase? Relógio que atrasa não adianta. Ele vai resolver o seu tempo. Se ele está atrasando, ele não está adiantando. Mas o verbo adiantar, a gente sabe que tem um duplo significado, né? Esse negócio não adianta, meu filho. Você está tentando, está desperdiçando seu tempo, né? Viu que numa frase só a gente joga? Você não tem como traduzir isso para uma outra língua. Então você tem várias expressões no original, que no original, quem lia no original dizia, rapaz, e quando a gente passa para o português a gente perde. Esse momento não é aceito no inglês de jeito nenhum. Não faz nenhum sentido, né? O meu filho é professor de inglês, e de vez em quando eu pego umas frases assim e digo, vai lá, quebra sua cabeça, meu filho, para traduzir isso aqui, né? Ele pega os meus textos e diz, ele mesmo, pai, você faz para esculambar, né? Porque eu escrevo em português, então a minha cabeça, quem vai traduzir para o inglês que se vire. Não é meu problema. Então, é o texto, leia, estude, né? Mas quando você vai ensinar, claro, marque o texto, eu quero ensinar isso aqui. Que pode ser um versículo só, pode ser 10 versículos, né? Dependendo do tempo que você tem, dependendo do texto que você escolhe, a sugestão da revista pode ser a sua escolha, não tem problema. Mas você pega, vou pegar isso aqui. Então, isso é a escolha, né? Então, você vai pegar aqui, né? Vou abrir aleatoriamente aqui, o estudo 7, Atos 15, 8 e 9, né? A igreja se institucionaliza. Então, você escolheu o texto, né? Pode ler a revista. Agora, primeira coisa, leia o texto, de preferência várias vezes. Leia até você, né? Leia em versões diferentes, né? Pense no texto, né? Uma prática boa é fazer anotações, né? Converse, né? Leia comentários. Porque eu mesmo como professor já peguei
o texto, eu fui lá na Bíblia e fui estudar. E eu vi que quando eu fui ver o conteúdo dele, não tinha essa informação, como essa informação seria tão legal para trazer ensinamento para os jovens, uma aplicação Porque, prática. é isso que eu estou dizendo. Porque, veja, a gente está tratando da palavra de Deus. A palavra de Deus é rica, né? No mesmo texto, quem é pregador sabe disso, você pode pregar 30 vezes e são 30 sermões diferentes, porque a palavra de Deus ela é inesgotável. Então, aquela sua percepção, o autor da revista não pegou. Então, é melhor ficar com a sua percepção do que com a da revista, porque aquilo foi que o Espírito lhe deu. E por isso que quando Entendeu? o professor vem trazer uma lição, ele tem que estudar. Tem que estudar. Ele não pode chegar na hora e abrir a revista. De jeito nenhum. Então, leia o texto bastante, várias vezes, né? E destaque quais são as lições principais. Quando eu digo destaque as lições principais, uma coisa é uma lição pessoal. Isso aqui é meu, ótimo, excelente. Vai lhe ajudar. Outra coisa é, sempre que eu ensino alguma coisa a alguém, eu tenho que ter uma expectativa de volta, de feedback. Então, o que é que eu quero de volta? Essa é uma pergunta que todo professor precisa fazer. Quando eu ensinar essa lição para os meus alunos, eu quero que eles aprendam o quê? Porque até para você fazer a sua própria avaliação, não é? Então você vai dizer, ó, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que eu quero que eles aprendam? Que tendo Deus como meu pastor, eu não vou ter carência de nada. Então veja, eu quero que eles aprendam isso, não é? Por que eu determinei, eu escolhi onde é que eu quero chegar? Porque eu vou avaliar. Ao final da lição, eles aprenderam isso? E, pastor, Né? a situação do autor, esse salmo, Davi, ele está mostrando uma coisa vivida por ele. Não é? Quando ele entende que Sim. cuida dele e tal, que abriu tudo que ele necessitou. Uma coisa que ajuda... É que o professor também... Sim, uma coisa que ajuda, por exemplo, no começo de uma lição para quebrar o gelo, e é interessante que vocês podem fazer, às vezes é fazer uma pergunta, uma coisa assim. Salmo 23, vou fazer, porque quando você for ensinar lá, você pode pegar essa, viu? Foi escrito por Davi, que foi menino, claro, cresceu e se tornou rei. Quando Davi, isso não está no texto e não tem resposta certa, eu já estou adiantando logo, certo? O que você disser vai valer. Quando Davi escreveu isso aí, ele era um menino no pasto, olhando as ovelhas, ou ele já era um rei, lembrando do tempo que ele era menino? Está no pasto. Você acha que ele ainda era menino quando escreveu isso? Eu acredito. O que você acha? Hein? O texto não diz, não tem resposta certa. Então, é isso que eu Cada um vai dar a sua opinião. O que você acha? Eu estou dando a Que ele era um menino quando escreveu isso, ou já era um adulto, lembrando do tempo quando era menino? Eu quero saber a sua opinião, o que é que você acha? Do meu ponto de vista, eu era menino. Ele ainda era menino, não tinha crescido ainda. Não. Hein? Para você acha que ele já era crescido e estava lembrando de quando ele era menino? O que é que você acha? Lembra, ele já era adulto, olha. Parece que adulto ganhou a versão. Hein? Nessa declaração dele, a gente tem que já tem vivido essa experiência com Deus, para saber que ele não tem falta, se Deus está com ele. Mas ele, menino, vivenciou umas coisas. Claro. Mas eu acho que ele Principalmente com um grupo de irmãos. Não, mas eu vejo que tem muita profundidade. Não somente Sim. pelos irmãos, né? Mas o que ele enfrentou depois disso. É como o pastor falou, ela pode ter respostas variadas. Você viu que tem. Isso é o tipo da frase boa, que você já, né, fez a turma participar, tal, seu, né? Aí, sim, qual é a resposta certa? Não tem resposta certa. Quer ver? Meu nome é Menguete? Menguete. Não tem outra explicação. Né? Exatamente. Então, a Bíblia traz verdades, essas são inquestionáveis, é a palavra de Deus, mas tem muitas situações que, primeiro, a Bíblia não fala,
né? Então, não adianta, você pode até fazer uma pergunta dessa só para movimentar, alguma coisa assim. Essa explicação foi boa. Né? Para raciocinar em outras situações. Então, você pode pensar em outra situação. Outra coisa, tenha muito cuidado com algumas afirmações que não estão na Bíblia, né? Mas a gente se acostuma a ouvir por aí, Principalmente os autores da revista também traz. né? Faça por ti que eu te ajudarei. Olha que bonito. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Isso não está na Bíblia. Alguns dizem assim, cai numa flor, numa árvore que Deus não sabe. Como é que está isso na Bíblia? Pois é, é isso que eu estou dizendo, tenha muito cuidado. A Bíblia é a palavra de Deus, só que agregado à Bíblia, se tem Eles contextualizações. menino, coisa aqui, né? Então tenha muito cuidado. Quando você citar alguma coisa, procure. Aí onde está a parte de estudar? Quando você estudar, aí lembra de uma frase dessa? Será que está na Bíblia? Né? Vá procurar, né? E no ponto que você falou que a gente tem que exercitar essa curiosidade, porque a gente é professor, Sim. tem essa responsabilidade para não passar por vitupério de ideia. Continua. Pois é, enquanto aprende. Até porque o jovem lá, se professor, e vitupério, é o quê? Você não estudou a lição, não é? Então estude, pois é. Nesse caso, talvez uma outra versão lhe dê a informação, né? Ou um dicionário, né? Ou um dicionário. Mas veja, aí é um caso de uma palavra. Mas há contextos, há histórias. Outra coisa, lembre-se que a Bíblia é um livro, é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus em linguagem humana. São homens e mulheres que viveram contextos históricos. Mas era gente, né? A gente acabou de falar de Davi. Davi era um ser humano, era gente. E se comesse comida estragada, tinha dor de barriga. A gente fala assim, claro. Então, quando você vê os personagens, né? O que é que Tiago vai dizer? Elias, profeta, era um homem como nós. Nessa frase, nesse texto, essa é a parte mais importante. Aí vai dizer, ele orou e parou de chover, ele orou e voltou a chover. Mas o mais importante é, gente, Elias era gente. Não pense nele como um herói, era gente. Por isso que a Bíblia é relevante. Então, quando você ensinar a palavra de Deus, ensine para a gente, ó, o que você vive, essas pessoas viveram também. Eram pessoas, né? As mulheres tinham cólicas também, viu? É sério, às vezes a gente não pensa nisso. Tinha também, né? E tinha TPM também, né? É sério. Às vezes a gente pensa, peraí, não era uma mulher não, é? E isso é coisa só que as modernas têm. Então é isso que eu estou dizendo. Quando você lê o texto, quando você estudar o texto, lembre, é de gente que se está falando. E é por isso que é de gente que eu posso ensinar. Porque eu estou falando de pessoas que viveram experiências de decepção, de frustração, de vitória, né? De coisas que deram certo, de coisas que deram errado. Oi? Também a questão do Antigo Testamento, nós estamos estudando nas revistas do Antigo Testamento, é a gente entender, eu quero pegar esse fio da meada do sonho. Como seres humanos que somos igual a eles, mas só que eles viviam tempos diferentes. Sim. Usavam coisas diferentes, não tinha tecnologia que hoje nós temos, para a gente saber transportar numa exegese perfeita, que eles não vão compreender isso ainda, só no seminário que ele pega isso, mas trazendo. É para isso que você é a sua professor, própria vida. né? Lembrei de um exemplo aqui que eu vou dar já, só para... Eu quero mais Sim, explicação do senhor. presta atenção. Todo bom professor, isso vale para qualquer área, quando você vai ensinar redação, quando você vai ensinar matemática,
todo bom professor, isso vale também para quem vai ensinar a Bíblia, tem que saber mais que seus alunos. Concordo plenamente. Se você não souber mais do que seus alunos, por exemplo, se você é professor de matemática, você não precisa saber mais geografia, mas matemática você tem que saber, porque você é professor de matemática. Quando você está ensinando Atos dos Apóstolos, você tem que conhecer Atos dos Apóstolos mais do que seus alunos, não é? Tem que conhecer mais. Aí onde entra? Tem que estudar, tem que ler, não é? Ler o texto, ler comentários, tem que conhecer um pouco de história, o contexto, tem que conhecer. Quanto mais informação, você vai dizer tudo para os seus alunos? Não. Por quê? Até porque se você ensinar tudo, ninguém ensina tudo. Mas sempre vai ter alguma coisa a mais que você sabe do que seus alunos. Senão, você não está pronto para ser professor. Tem que saber mais do que seus alunos. Isso não é vaidade, né? Isso não é arrogância, isso é o processo natural. Porque ali vai capacitar outro. Exatamente. Então, quando eu me proponho a ensinar alguma coisa para vocês, eu tenho que chegar aqui sem vaidade, sem orgulho, eu tenho que saber mais que vocês. Senão, todo respeito, dá licença, né? Pega o boné e vai embora. Não é por querer ser mais do que o outro. Sim. Né? Porque a sua função é A minha função, não é não? Então, pegar um outro exemplo. Quando você vai no médico, o médico tem que saber mais de doença que você. Senão você vai fazer o que lá no médico? Não, mas isso é engraçado, Não? uma piadazinha. A moça foi para o médico e quando o médico estava consultando ela, perguntou o que ela tinha. Ela disse, quem sabe é o senhor, que o senhor que é o médico. Faz sentido. É dessa forma. Eu faço assim, Oi? quando estou assumindo a EBD, eu gosto de trabalhar com rascunho. Bom, Tem um livro, umas páginas de caderno guardado. Aí quando eu pego o assunto, por exemplo, de aço, eu uso a revista, eu uso a história, é muito saudável escrever. conto a história, eu li a história. É bom, é bom. E gosto de a própria Bíblia. A Bíblia do estudo, para ela me dar mais uns conteúdos, eu vou anotando. É bom anotar, é bom fazer Eu suas trago próprias. tudo isso, É bom porque fazer as suas muita próprias coisa, anotações. mas eu gosto de resumir, Né? para que A única coisa que eu digo sobre fazer as anotações Chama-se plano de aula. é plano de aula. Se fizer anotação demais, pode se perder no meio da papelada. não dá tempo não, que eu é muito pouco. Mas é bom fazer planejamento, anotar. Anotar lá, olha, eu quero chegar aqui, eu quero que meus alunos aprendam isso. Ou, dependendo do assunto, não é nem sobre doutrina, então não é sobre aprendizagem, é sobre comportamento. Eu quero que meus alunos... Então, aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para o seu próprio sustento. Está lá no texto. Então, o que é que eu quero desse texto, quando eu vou estudar? Eu quero que haja uma mudança de comportamento. Não necessariamente que eles aprendam, porque aprender que não deve roubar não é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? É que eles não roubem. Aproveitando os professores, deve ser da forma seguinte: seja mais resumido, mas que eles captem a mensagem. É o que eu volto a dizer. Não precisa, lembre-se disso. Ou eu tenho que ensinar tudo. Não. Não vai conseguir. Se você vê que no seu tempo só dá para dar um ponto, bem dado esse ponto. Porque o seu prazo é Jesus voltar. Até lá você não está atrasado. Ah, não deu para falar tudo hoje. Próxima semana eu termino. Por quê? Porque meu prazo está atrasado. Não estou atrasado não. Jesus não voltou ainda, então eu estou dando meu prazo ainda. Entendeu? Eu ficava preocupado, eu me consulou agora. Ah, é melhor, presta atenção, é melhor que você pegue. Não é preocupado, era o pastor. É melhor que você pegue um ponto e esse ponto seja bem explorado, né? Que você saia de lá certo de que seus alunos aprenderam aquilo ali, que esse comportamento vai ser mudado Um resumo com objetivo. com objetivo. Quer ver essa questão de
Sabe de cor os 10 mandamentos, sabe? Não vou perguntar não, para não passar vergonha. Perigoso, é perigoso. É perigoso, né? Mas está lá, é mandamento, né? Todo mundo lembra do terceiro mandamento, ou do quarto, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o mandamento não é isso não. Vai para o texto. Porque 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, do 7º dia é mandamento do Senhor, 6 dias trabalharás. Ou seja, qual é o mandamento? Preguiça é pecado. Viu lá? Então, quando você ensina esse mandamento, você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Preguiça. O seu aluno tem que aprender que preguiça. Hein? Não adorar o dia. Sim. Nem ter preguiça é quem adora. Mas o que eu estou dizendo é que todo mundo fala do 7º dia, não sei o quê, e esquece que é mandamento de Deus, trabalhar. Né? Tá no mandamento. Então você tem uma lição a passar. Qual é a lição? Gente, para você ter um dia de descanso, você tem que trabalhar. Então você não tem direito a descanso se você não trabalhou. Se você não guarda o dia do Senhor e passa o resto dos dias de preguiça, é obrigado a ter carteira assinada? Não, porque trabalhar não tem nada a ver com carteira assinada. Trabalhar é estar ocupado fazendo uma coisa útil e produtiva, né? Quando você está em casa lavando prato, você está trabalhando. Entendeu? E a mulher da gente gosta. Hein? E a mulher da gente gosta. Pois é. Quando a gente lava os pratos. Se vê que está, né? Se vê que está complicado, acorde mais cedo, porque quando a mulher acordar, já acha a pia limpa. Oh, alegria! Fala sério. Que alegria. Né? Isso é parte do mandamento. Com certeza. Né? Isso responde àquela pergunta. Preguiça. Preguiça está na Bíblia? Está na Bíblia. Né? Onde é que está no texto? Aí você vai, entendeu? Você é obrigado a saber toda a Bíblia de cor? Não. Não é vergonha dizer eu não sei. Com a explicação, gente, eu não sei porque eu não sei a Bíblia toda de cor. Entendeu? Agora, eu me comprometo a procurar saber para lhe dizer depois. É preferível essa. Entendeu? Do que inventar, né? E aí vai complicar. Então, não é vergonha você dizer, meu querido, eu não sei, mas eu vou estudar, vou procurar quem sabe, né? Eu não sei, mas posso consultar o pastor, o professor, seja lá quem, vou ler um livro, vou procurar saber e depois eu lhe trago a resposta. Tem uma história interessante sobre isso. Eu era professor de grego, né? Aí terminei de pregar um dia lá na Piba e tô na porta conversando, coisa que o pastor faz, né? Na porta conversando. Aí chega o irmãozinho e faz: pastor, o senhor é professor de grego, né? Eu sou assim. Como é Efésios? Aí ele citou lá o texto: Efésios está não sei o que em grego. Aí eu falei: meu irmão, é o seguinte, eu não sei de cor em português. Imagina se eu sei de cor em grego. Ele ficou olhando. Aí eu disse: você acha que eu sei a Bíblia toda de cor? Você cita um texto assim, Efésios 12, e eu sei de qual o texto? Não sei não. Agora, se eu pegar o texto para ler, eu sei ler, né? É diferente. Então, não precisa perguntar. De vez em quando o povo pergunta: e como é essa palavra aqui no hebraico? Ah, meu irmão, aí cita lá Isaías tanto não sei o que, como é que está lá em hebraico? Eu digo: eu sei lá, cara. Você acha que eu sei a Bíblia toda de cor? Não sei não. Agora, se eu pegar para ler, aí eu sei ler. Então não é vergonha você dizer: não sei não. Acho que eu sei a Bíblia toda de cor? Não sei não. Mas peraí, eu vou ler, vou estudar e a gente vai ver. E depois, aí agora, né? Ou em particular, ou na classe, dependendo de como for a situação. Olha, aquela pergunta, aquela pendência que ficou, vamos resolver agora. É que o professor vai encontrar isso também. Vai encontrar isso também. Não é só o pastor. O professor encontra muito isso. Entendeu? Então, fez lá uma pergunta. Você não é obrigado a saber de tudo. Você não é obrigado a saber de tudo. E aí isso aqui, olha meu irmão, isso aqui eu não sei. Não li, não estudei isso aqui. Mas eu vou estudar, depois eu lhe dou a resposta. Né?
Agora seja honesto, estude mesmo e traga a resposta depois, não enrola o outro não. Né? Que é a mesma coisa que eu digo, meu tempo de pastor, a vida toda eu ensinei isso tudo para minhas ovelhas. Sabe uma hora que crente mente muito? Quando alguém lhe pede oração. Aí crente mente, que é um negócio assim. Meu irmão, ore por mim que eu estou passando por uma dificuldade. Aí, eu vou orar. Aí esquece. Aí na outra semana, e aí, meu irmão, orou por mim? E agora? Se disser orei, está mentindo. Porque não orou. E se disser não orei, não. Mas, meu irmão, me pedi fora, mas estava contando com as suas orações. Então, esse tipo de coisa, tenha muito cuidado. Né? Principalmente quem é líder, quem é professor da escola dominical. Lhe pediu ajuda e você prometeu ajudar, né? Porque senão você perde a credibilidade. Né? É um texto complicado, você vai estudar e não conseguiu. Olha, eu não consegui, mas eu fui pedir ajuda a alguém, eu vou trazer alguém aqui, vai até me ajudar, porque eu também não sei. Ninguém sabe tudo. Acabamos de citar aqui Saião, né? Graças a Deus, eu, ao longo dessa caminhada, 40 anos, consegui criar uma rede de cabeças melhores que a minha e que eu consulto. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu também consulto. Então, de vez em quando eu engancho lá em alguma coisa, eu digo, ó, isso aqui, como diz outro, tem que consultar os universitários, né? Aí, não tenho vergonha nenhuma. Meu irmão, olha, enganchei nesse texto aqui assim, nessa doutrina aqui assim. O que é que você tem a me dizer? Aí, comprei aquela coleção da Bíblia toda interpretada, tanto no Antigo como no Novo. Auxilia muito. Auxilia muito. Então, bons comentários sempre ajudam, né? Não tenha pressa, ensine a palavra de Deus. Agora, a gente não pode esquecer também que nós estamos tratando de um assunto espiritual. É diferente de professor de língua portuguesa ou de matemática. Você vai lembrar, e se você não lembra disso, a partir de hoje você não vai esquecer mais, que Jesus disse ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará em todas as coisas. Né? Isso é João 18. Significa que é importante, é necessário se preparar? Se prepare da melhor maneira possível. Mas não esqueça de que você está tratando de coisas espirituais. Então, ao tempo em que você está estudando, uma coisa não negligencia a outra. Você vai ter que depender do Espírito Santo. Então, ore, peça a Deus. Mas se você só orar e pedir a Deus, né, a lição não vai cair não, porque aqui, né, então tem que estudar, né? A vida toda que eu trabalhei com um grupo de louvor, eu sempre disse isso, olha, você faz o quê? Não, eu toco guitarra. Meu filho, vai estudar. Eu toco o quê? Bateria. Vai estudar bateria. Aí dizia, mas esse hino eu não sei tocar. Então hoje à noite você não toca nada. Né? Por quê? Porque se você não sabe tocar, porque não estudou. Se não estudou, né? Mas tem que ter oração, tem que ter leitura bíblica, tem que ter isso tudo. Mas tem que estudar a tocar seu instrumento. Professor, essa é a sua missão? Ore, peça a Deus, né? Não pode faltar isso, mas não pode não estudar, né? Tem uma ilustração, não é ilustração, uma contextualização. Você sabe por que aquela essência aromática a gente chama de perfume? Por que se chama perfume? Já está dizendo na primeira palavra? O aroma.
Perfume literalmente pelo fume, pela fumaça. As mulheres antigas, né? Quem faz teatro em igreja sabe como é aquelas roupas, né? Homem e mulher em geral não usava nada por debaixo daquilo. Hoje em dia a gente usa, né? Espero que use, né? Mas aqueles roupão não tinha nada. Era um camisolão, em cima outra, né? Geralmente 3 peças, mas não tinha uma cueca, ou uma calcinha ou nada parecido, não tinha sutiã, não usava nada disso, né? Então era só um vestidão. Aí fazia o fogo com ervas, essências aromáticas, e a mulher em geral fazia assim para a fumaça subir pela roupa. Para perfumar, né? Pois é, por isso que era perfume, tá? E ela ficava cheirosa, né? E normalmente isso a gente vê nas festas aí do São João. Se você passar na fogueira, você sai com o fedor da fumaça. Mas a ideia é essa mesmo, sai. Dependendo do que você botar na fogueira, o cheiro sai agradável ou desagradável. Então ela fazia a fogueira claro que hoje em dia a gente vive em cidade grande, ninguém conhece mais qual é o pau que dá um cheiro, qual é o pau que dá outro, né? Mas naquela época ela sabia, se eu cortar um galho dessa aqui e botar no fogo, o cheiro sai assim, né? Então, é só para entender que às vezes a gente precisa. Então, quando diz, quando Deus diz que nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos a fumaça que Deus aspira. Viu? Quando você pega o contexto, quando você pega a citação da história, a palavra, o texto bíblico agora, ela já ganha uma riqueza maior. Mas como é que eu sei disso? Porque eu estudei. Porque eu fui lá, li, conversei com alguém que sabia, entendeu? Então, façam isso, certo? Alguma pergunta? Alguma conversa? Eu queria, pastor, se possível, Pode explorar, fica à vontade. o senhor falar um pouco do professor na didática da aplicação em relação aos alunos na sala de aula. Pronto. Deixa eu dizer alguma coisa aí para os professores e para mim. Certo. Ótimo, excelente. A gente chama de regência de classe, né? Regência de classe é o controle que o professor tem sobre o conteúdo e sobre a turma. Quando você está numa turma em que todos são mais ou menos iguais, no sentido, você tem uma turma só de jovens, todo mundo é jovem, é uma coisa. Ou você tem uma turma só de adultos, ou você tem uma turma só de mulheres mães. Então você tem uma turma mais ou menos padronizada. É mais fácil, você pode usar, né? Se você é jovem e está numa turma só de jovens, você fala a mesma linguagem, então tá fácil. Quando você pega uma turma mista, aí se torna mais complicado, porque aí você tem que tentar encontrar um meio termo, que não seja nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Mas qual é a questão? Primeiro, você tem que, como eu disse, tem que dominar o conteúdo, você tem que saber mais do que os seus alunos, começa por aí, né? Se você se propõe a ensinar e você não sabe, gente, acredite em uma coisa, vocês sabem disso, nunca pense que o povo é bobo. Nunca pensem nisso. Os seus alunos sabem, porque você sabe, que o professor está enrolando. Sabe não? Aí conversa, vai para lá. Que é diferente, você tem um planejamento, eu me planejei porque eu tenho. E não tenho dificuldade quando você pergunta uma coisa que está fora do meu planejamento, eu vou lá, belisco e depois volto. Você só consegue fazer isso se você tiver controle do seu conhecimento, do seu conteúdo, né? Então, primeira coisa, o que é que você vai dizer? Eu quero falar sobre isso, eu quero que eles aprendam isso. Dependendo da pergunta, dá até para você já puxar. Às vezes o cara faz uma pergunta
Nada, sempre vai ter isso, né? Você fica olhando assim, tá com a cabeça onde essa criatura de Jesus? Eu já passei por isso, com certeza quem é professor já passou por isso também, né? Você está falando, não, porque Moisés atravessou com o povo de Israel no Mar Vermelho, que abriu, tal, não sei o quê. Aí o outro pergunta, sim, e a multiplicação dos pães e peixes? Tem a ver uma conversa com a outra, né? Aí, num caso como esse, vai fazer o quê? Com todo jeito, com toda a educação, meu irmão, depois a gente conversa dos pães e peixes, irmão, porque senão, sei lá, você já perdeu. Vamos dar continuidade, outra hora, né? Então, quando você vê que a pergunta não tem nada a ver com nada, com todo jeito, com toda a educação. Porque pode acontecer com qualquer um dos professores, e ele vai tirar aquele tempo da qual ele estava Exatamente. para fazer, para cuidar daquilo que ele não esperava. E que não vai chegar em lugar nenhum, vai se perder. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, você está ensinando um assunto aqui, pronto, você se planejou. O caba lá faz uma pergunta que você. Meu irmão, ó, tudo bem, não estou dizendo que a sua pergunta é ruim, não estou dizendo que é bobagem. Só não é o que. Guarda aí, depois a gente fala sobre esse assunto, né? Não tem problema. Você não vai ser mal educado, você vai com todo jeito, com todo cuidado, meu irmão, ó, não dá, né? Enquanto Moisés atravessa o Mar Vermelho com o povo, deixa os pães e peixes da multiplicação para outro dia. Eu, sinceramente, eu não saberia como juntar um assunto no outro. Eu não saberia. Eu ia dizer para esse aluno, meu irmão, não dá. Então você poderia dizer para ele o seguinte, olha, só porque falou em mar, tem peixe, você quer saber... Pois é. É isso que eu estou dizendo. Então, é isso que eu estou dizendo. Com todo jeito, com toda a educação, né? Dá um negócio, meu irmão, né? Não é porque o peixe está no mar, né? Até porque como o mar abriu, o peixe já foi para lá. Né? Aí você vai fazer isso. Isso é controle de classe, isso é regência de classe. Aí você diz, ó, o assunto é esse. É claro, se for uma pergunta dentro do assunto, você já aproveita. Ó, aproveitar a pergunta dele aqui e já vamos por aqui. Mas você vê que está dentro, né? Como é que você faz isso? Dominando o assunto. Certo? Outra coisa, à medida que você vai falando, que você vai ensinando, faça perguntas, interaja com a turma. Como eu disse, se você é jovem e tem uma turma só de jovens, você pode falar a mesma linguagem, né? Então, interaja com a turma, né? Isso. Outra coisa que também é importante, traga assuntos, por isso, viu que eu disse, gente, é gente da Bíblia, né? Então, traga assuntos que tem a ver com gente, né? E com aquela turma. Falei neste ano, as mulheres da Bíblia tinham cólica e TPM, certo? Se você está numa turma só de homens, essa é a informação absolutamente irrelevante, nem liga. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Quem é a sua turma? Você conhece a sua turma? Né? Se é uma turma mais ou menos homogênea, é fácil. Se é uma turma misturada, né? Então, você tá numa turma de adolescentes. A Bíblia fala de sexo? Fala, mas espera aí, você está numa turma de adolescentes. É pecado falar de sexo? Não, está na Bíblia. Mas você está numa turma de adolescentes. Então vê lá o que você vai dizer. De acordo com a maturidade. Com a maturidade, entendeu? Agora, se você está numa turma, todos são casados, bom, agora eu posso entrar em algumas minúcias que a Bíblia fala sobre sexo com mais tranquilidade, porque todo mundo aqui é casado, né? Então, eu posso abordar e apresentar alguns conceitos que ninguém vai ficar com o olho arregalado do meu lado. E se ficar com o meu irmão? Está na Bíblia, né? Entendeu? Então, conheça a sua turma e
Com o tempo, isso aí não se ensina, só o tempo e experiência que vai lhe dar, aprenda a reconhecer as reações das pessoas. Né? Então, depois de 40 anos, você já... Eu já até mais. Sim, 40 foi o tempo que vocês me deram para... Né? Ah, sim. Foi eu que disse 40. Eu comecei a pregar regularmente, eu tinha 15 anos de idade. Foi mais de 40. Né? Ou seja, em 91 foi quando eu comecei a dar aula, mas eu já pregava. Eu comecei a pregar com 15 anos, estou fazendo 57, Só. se eu não aprender até hoje, eu acho que não aprendo mais, né? Porque não é possível. Né? Isso serve para outra lição. Ou seja, eu fiz de propósito, entendeu como é que você faz? Então, às vezes você joga algumas coisas de propósito. Isso da reação, isso aí, né? Só para ver o que é conveniente, o que dá resultado, o que não dá, o que leva eles a conversar, o que deixa eles mais... Sim, mas o que é que eu ia dizer? Não force uma situação. O que é que eu quero dizer com isso? Tem gente que quer contar piada a pulso. Se não é seu estilo, se você não é a pessoa que normalmente conta a história, seja você. O que eu disse? Você sabe quando o professor está enrolando, quando ele está querendo. Então, eu tenho 57, estou fazendo 57 anos, não é barba, é branco, né? Acontece, não é frequente, mas acontece, de eu ser chamado para falar para jovens, né? Quinta-feira, ou quarta-feira agora, uma escola ali no bairro Industrial, o Kaique ali no bairro Industrial, a coordenadora me chamou para dar uma palavra sobre a Páscoa para os meninos do chamado primeiro grau maior, né? Fundamental maior, né? Da quinta ao nono ano, né? Qual a idade desses meninos? 10 a 12, 15 anos. Eu não tenho a idade deles, eu não compartilho do mundo deles, então eu não vou chegar lá tentando falar a linguagem deles, porque vai ser artificial e eles vão perceber. Eu falei a minha linguagem, eu falei o meu palavreado, eu fui eu, entendeu? Então seja você, use o seu vocabulário. É claro, se eu estou falando para criança de 10, 12 anos, eu não vou falar em vitupério, porque elas não sabem o que é isso. Então você escolha. É isso que eu estou dizendo. Se você é jovem falando para jovens, é mais fácil, porque você está falando, né? Tem a mesma linguagem. Se você é da terceira idade falando para a terceira idade, se você é uma mãe falando com um grupo de mães, você, né? Mas seja você, não seja artificial, né? Não queira. Eu conheço gente, você conhece também, pastor vai pregar, o professor vai ensinar, aí imposta a voz. Aí você de cara diz, olha, preservado, não é não? Ele não fala assim, não faça isso não. Você está criando uma barreira com a sua turma. Já vi muitos. Você está criando uma barreira. Seja você, fale do seu jeito. Se você é uma pessoa naturalmente formal, seja formal, né? Se você é palhaço, tem gente que é palhaço por né? De cada 3 conversas, 4 é uma piada. É o seu jeito, seja desse jeito, seja você. O Espírito Santo vai usar você do jeito que você é, entendeu? Claro que você, como eu disse, você vai adequar a sua linguagem ao grupo, né? Vai adequar ao seu objetivo, mas seja você. Contanto que seja com respeito. Com respeito, claro, né? Quando você é você e é honesto, né? O cara que fez a pergunta do pão lá, né? E dos peixes, você não vai dar uma patada nele, né? A gente pode entender que foi ignorância dele. Sim, mas você com jeito, com educação,
Né? Quer ver outro erro comum, que eu espero que não seja de vocês? É o cidadão que ensina assim, ó. Olhe para as pessoas. Você está tratando com gente. Olhe. Mesmo que você tenha anotado e de vez em quando precise voltar para aqui para não se perder, não é errado, o problema não é. Mas não fique preso no papel. Conhecido esboço, né? Não tem problema, olhe para o seu esboço, né? Até para não se perder. Hoje eu já, se você quiser, eu tenho um esboço do que eu vou falar. Em geral eu não olho, mas por que eu tenho um esboço? Eu sou gente, vai que a cabeça dá um. Somos limitados, né? Aí, se eu, de vez em quando eu estou falando, aí deixa eu vir aqui olhar, não quero, para onde eu vou que eu já me perdi. Não é problema nenhum. Agora olhe para as pessoas, né? Porque essa foi uma bênção que Deus nos deu, o olho. As pessoas se sentem valorizadas quando são olhadas, né? E se você conhecer o seu auditório, pode inclusive chamar pelo nome, né? E as pessoas se sentem valorizadas. Isso é domínio de classe, né? Aí você consegue avaliar se as pessoas aprenderam ou não, né? Por exemplo, hoje, aqui com vocês, eu só tenho uma noção vaga se vocês estão captando ou não, porque eu não os conheço pessoalmente. Então, eu estou aqui mais ou menos imaginando como é que está chegando aqui. Mas quando você está numa classe de escola bíblica, você está toda semana com eles, você já conhece a galera. Então você já sabe, né? Claro, vai ter uns dias que vai ser melhor, outros vai ser pior, isso aí faz parte. Mas aqui hoje você já tem até um feedback, se volta para o senhor, você já entende mais ou menos que aquela pessoa está com alguma coisa. É isso que eu estou dizendo, eu tenho uma noção de como está chegando aí, né? Pela reação de vocês, pelas perguntas, né? Aquela história, tem coisa que é o tempo, né? Como eu já dou aula há muito tempo, então eu já consigo, isso aí não tem como eu ensinar isso para vocês, só o tempo de prática, né? Eu já consigo estar ensinando para vocês e a cabeça articulando outras coisas aqui, né? Analisando a fisionomia, a postura, eu estou fazendo isso tudo, né? Mas isso é uma análise minha. Eu não vou sair daqui e dizer, olha, tinha um lá fazendo isso. Por quê? Porque me ajuda a entender se a mensagem está chegando ou não, né? Quando você conhece todo mundo da sua turma, aí é mais fácil, né? Até porque aquele que está lá sentado e está pensando no mundo, você já sabe, ali ele está com problema em casa, porque você já conhece, você já vai dar uma abordagem diferente, entendeu? A vantagem do professor da escola dominical que está com a mesma turma toda semana é você saber esse tipo de interação, né? Fale a língua deles, se for a sua língua, mas seja você, não posso, né? Isso vale, né? Já viu como o seu pastor está? Já comentaram a roupa dele, né? Jovem, né? Resolvi ser jovem. Isso conta também, né? Isso conta também. Seja você. Se você... As crianças querem me chamar de velhinho. Porra! Conta essa história. Mas entendeu o que eu quero? Se você normalmente se veste assim, quando você for ensinar, você está normalmente, né? Agora, você está a vida toda com a camisa dessa. No dia que você vai ensinar, você bota uma gravata. Bota o terno, eles estranham. Aí vai dizer, epa, você já criou uma barreira. Entendeu? Você já criou uma barreira, né? Agora, se todo domingo o povo lhe vê de gravata, quando você chegar lá de gravata, o povo vai dizer, não, isso é ele mesmo, normal. Entendeu? Certo? Então, quer fazer uma gracinha? Se for uma coisa que é natural, que é espontâneo sua, pode fazer, né? Agora, se você é uma pessoa que está sempre, né, nunca tirou uma gracinha, trancado, não, hein? Todo trancado. Todo trancado. Aí quando chega lá, o povo vai dizer, ih, rapaz, foi que viu. Não é não? Aí, então,
Seja, domínio de classe passa por aí, interage, conversa, né? Seja honesto. Tá bom, queridos? Mais alguma coisa? Para mim está ótimo. Eu perguntaria mais. Não, pode perguntar mais. Os irmãos não perguntaram. Vou- Tem água ali, pastor, para o senhor. Já olhei para chego janela. Eu não costumo beber enquanto estou falando. Quando termino sempre eu bebo. Mas é errado beber água enquanto fala? Não, isso é questão de costume. Eu também sou assim, só bebo quando termina. Quando termina, né? Eu tive aqui, fiz propaganda do curso de Bíblia, eu vou fazer de novo. Sabe quantas pessoas se matricularam? Eu falei para eles tudinho. Sabe quantas? Vou dizer para vocês, daqui dessa igreja, E a gente propagou aqui direto. Tem uma de Areia Branca, não tem? Valdinete. Entendeu? Não só porque eu sou o diretor do Setebase, mas procure fazer cursos assim. O curso de Bíblia do Setebase é uma excelente oportunidade para você se aprofundar. Para professores excelentes. O curso de Bíblia é pensado para gente que vai ser professor de escola bíblica, quem vai ser líder de pequeno grupo. É pensado para quem não vai ser o pastor da igreja, então não é um curso teológico, mas é alguém que vai ter que lidar com isso semanalmente, né? Vou insistir na propaganda, vai ser bom para vocês, certo? Se vocês puderem fazer o curso. Agora, no meio do ano, entra uma outra turma. Se vocês puderem estar juntos, Vamos se preparar, né? é bom. E eu digo, a minha diretora financeira briga comigo quando eu digo isso, né? Mas eu digo, eu não admito que alguém deixe de estudar porque não consegue pagar. Nós somos reino de Deus. O Deus da igreja é o dono de mim. E eu creio nisso. Ah, pastor, eu quero estudar, mas eu não tenho como pagar. Diga, porque você não conversou nem com o seu pastor nem comigo. Né? Eu falei pessoalmente, mandei mensagem pessoalmente Então, para cada um. vai ser bom para vocês se vocês puderem começar no meio do ano um curso sério. Agora, gente, é curso, viu? De uma escola. Você vai se matricular, vai pagar, vai assistir aula, vai ter que chegar no fim do ano para se formar. Certo? E o professor, ele é lá instruído, olha, faça seus alunos estudar. É online. Né? Quem está dando aula nesse módulo agora, se vocês já estivessem lá, já estavam com ele, lembra do pastor Jairo, que era da Memorial, que está no Rio de Janeiro? Eu professor de homilética. É ele que está ensinando, lá do Rio de Janeiro. Lá no Rio. Online você pode pegar gente de qualquer lugar. Excelente professor e pastor. Aí, vocês estão perdendo. Né? Professor do Rio de Janeiro está dando aula para essa turma. Foi meu professor de homilética. A vantagem de ser online é essa. A gente pode captar bons professores do Brasil afora e trazer para Pastor, eu vocês. queria aproveitar a sua presença. Aproveite. Deixa eu devolver as revistas antes que eu leve. Mas se o senhor quiser levar, Não, mas pode ficar. Você é responsável. A propaganda. Se tiver as velhas, vai achar que tem umas que eu escrevi. Eu tenho. Eu queria só fazer uma pergunta sobre o curso. Certo. Qual é os dias? As aulas ao vivo é segunda e terça à noite, E é online. online. Mas essas aulas, a vantagem de você assistir ela ao vivo e no stream, como a gente usa, né? É que você vai interagir com o professor, com a turma, vai, né? Tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas na hora. Mas essa aula ela fica gravada. Então, se eventualmente naquela segunda-feira ou naquela terça-feira você não puder assistir, você pode assistir ela depois gravada. Não vai? Toda terça as mulheres têm evento aqui. Eu acho que foi o caso dos que não se inscreveram, que a gente tem na igreja ensaio. Nós temos segunda e terça. Tem segunda também. É isso que eu estou dizendo. Ah, terça-feira eu não posso. Não tem problema. Assiste gravado. Mas você Quando? está falando das mulheres.
Por ser gravado é a vantagem, né? Você vai assistir que horas? A hora que você quiser, né? Então eu tenho um aluno que já me disse, olha, chegar no fim de semana eu faço maratona. Pegar todas as aulas gravadas e assistir emendado uma na outra. Né? Quando você se matricula, você recebe o login e a senha, né? Você pode assistir no celular, no tablet, no notebook, onde você quiser, né? No trabalho, né? Então, é a mesma senha para você assistir ao vivo, né? Então você assiste lá, o professor dá aula, você conversa, interage com ele, e depois é a mesma senha para você assistir gravado. Você assiste quantas vezes você quiser. Assistir uma vez, já ficou com dor, vou assistir de novo. Eu assisti ao vivo, quero assistir gravado. Capturar. Né? Se ela quiser, depois eu passo para a senhora o telefone. Em julho tem matrícula novamente. Eu tenho uma série. Oi? Eu acho que é tipo assim, que eu deveria ter. O pessoal faz uma lista. E quem realmente tem direito assim. Foi feito isso. Aqui eu fiz isso. Porque assim, É porque as pessoas não são. Quem mandou para José Filho? Então, mas aí eu perguntei a questão de pagamento. Aí eu disse que aí ia ver assim como o senhor. E a gente está E a data. Deixa eu explicar só. A gente ficou esperando as pessoas virem para a gente fazer a programação do pagamento. E não apareceu ninguém, porque ele está dizendo que só não se inscreveu e nem me informou isso. Só a de Areia Branca é quem me informou que ela me pediu. Pastor, me passe para mim que eu quero fazer esse estudo. Eu passei para ela. Entendeu? Mas o procedimento foi feito, porque as pessoas não quiseram. Eu vejo por segurança. Veja. Mas a gente precisa ver isso. Vamos lá. Ó, pode fazer direto comigo. Como o senhor explicou. Pode fazer direto comigo. Eu até disse ao senhor que eu vou juntar todos, vou mandar tudo para o senhor para a gente fazer o pacote. Se fizer direto na secretaria, o pessoal da secretaria vai jogar para você a tabela normal. Né? Quanto é o valor? 160 meses. Né? Fazendo em grupo, né? Que pode ser através do pastor ou alguém tomar a frente e dizer, olha, isso aqui é o pessoal da igreja do Albano Franco. Aqui a direção tem que ser minha. Sim, isso E aí eu vou organizar com a igreja, mas eu preciso que eles venham. Sim. Não, o que eu estou dizendo é que, por exemplo, o pessoal da igreja brasileira. Organizar, sabe? O pessoal da igreja brasileira foi uma irmã que tomou a frente, não foi o pastor. Mas ela veio, foram até 9 de lá, dentro da brasileira. Foi essa irmã que tomou a frente, ela listou, fez as fichas individuais, né? Aqui, se tiver alguém entendeu? Fazer isso. Aí ela se responsabilizou por receber os boletos de todo mundo. É porque aí aqui o chamado é grande. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Tem que ser o pastor? Não. Alguém pode chegar, pode se voluntariar, assim, pode deixar que eu faça. Olha a pressão que eu botei nela. Né? Isso aí diretamente ele convidando. Entendeu? Então, é só fazer, ó, fulano da igreja, Albano Franco. Porque aí precisa um pouco a pouco também. Entendeu? Quanto é o desconto? Quanto mais pessoas você botar na lista, maior o desconto. Né? No caso da brasileira, eles estão pagando 50%. Eles fizeram uma lista com 9 pessoas. Então, a gente vai dar 50%. São 12 módulos. Quem entra no começo do ano, termina no fim. Quem entra no meio, termina no meio. São 12 módulos. Pronto, meus queridos. Agora eu vou beber água. Irmãos, não tem coisa melhor no mundo
na verdade, nessa caminhada, que é uma preparação para o amanhã. Não é? Todo passo que a gente dá hoje é visando o amanhã com Deus. Muito importante, e ainda mais, temos o privilégio e a honra de ter o pastor Jabes Filho sempre aqui nos abençoando, não é? A gente precisa ter um interesse, e porque nós precisamos ter esse interesse, tá? Para a gente ter consciência do que fazemos, como estudamos e como passamos para os outros. A área de professor numa igreja de Cristo é muito fundamental, porque ele vai estar preparando pessoas, que mais tarde essas pessoas, como ele falou no início, ele só não falou a palavra que eu vou falar, que discípulo faz discípulo, não é? Então, a cada um nós vamos estudando para outros e aprendendo, daqui a pouco e passando para frente, e assim vai. Pastor, a nossa igreja aqui, desde quando ela nasceu, sempre fomos fazer treinamentos e cursos lá pela Convenção Batista Sergipana. A nossa irmã Rosa, lembra da irmã Rosa? Que ela fazia parte dessa área lá, e ela mandava um convite para a gente, que vai ter treinamento disso, treinamento daquilo, e a gente levava muita gente. Aqui, pastor, também só para o senhor ter conhecimento, a área de música, quando era a mulher de Gustavo, não esqueci o nome dela agora, que ela também já faleceu, não foi? Ela ensinava que as pessoas poderiam estudar vocal com ela, treinamento de violão, como o Ellison fez, treinamento de violão. Era Nádia. Nádia, isso. Tem uma turma de música formando agora, né, no meio do ano. E em janeiro a gente vai abrir uma outra turma de música. Porque nós sempre tivemos muita gente, eu não sei se É só para janeiro, no meio do ano não tem. É da época da senhora esse negócio, não? Ó, Jéssica Menezes, o Edson, Eliane Fonseca, Rita, não é essa Rita daqui hoje, uma que congregou, todos eles fizeram treinamento aqui. Que é Rosa, tem um treinamento lá para passar para a gente. E a gente levava um grupo bom. Agora eu preciso ter interesse do pessoal, querer. Olha, vale muito investir na área espiritual, que é da espiritual que vem a terreno, que vem a sua necessidade. Então, pastor, nós queremos muito agradecer. Cada dia que o Senhor tem se dedicado, nos abençoado grandemente. Uma obra que é pequena no tamanho do espaço, mas é grande na fé, porque a gente tem procurado cumprir todas as programações, não é? Com toda a humildade, e nós temos caminhado bem, graças a Deus. Não temos problemas com o professor, nunca tivemos problemas assim difíceis, tá? Algum outro que ainda precisa tomar um ponto para poder se preparar, mas isso devagarzinho a gente vai ajudando a eles. Deus esteja lhe abençoando grandemente, Deus esteja abençoando os irmãos, feliz, porque o pastor da igreja fica feliz quando os irmãos estão interessados em aprender. Para a gente também é uma grande alegria. Primeiramente, Deus se alegra, e o pastor da igreja que tem essa missão de levar vocês a quererem fazer esses estudos. Não é? Então, Deus abençoe. Quer falar alguma coisa a você? Sim, vai ter um... Fala olhando lá para o Vitória. Vai ter um copo break do lado, gente. Tem o coffee break? É. Aí eu nem sabia, ó. Eu tenho uma palavrinha. Porque aqui foi voltado para os professores, né? Aí beleza. Para quem é professor, para quem deseja ser. Então, mas eu imaginei assim, que eu seria estar dando a importância da escola pública, tudo, né? Mas eu cheguei assim. Não, mas foi excelente. Foi Mas bom. foi muito bom. Mesmo a senhora pensando outra coisa, mas escolheu muita coisa. Sim, é verdade. Foi muito Bom, deixa eu me defender, né? Vai lá, vai. Foi isso que me pediram para falar, então eu estou dentro do script que me passaram. Então eu vou fazer assim, Né? ó. Mas se quiser, Foi elas que prepararam. Tá se igual a quiser, Adão e Eva, hein? hein? Tá igual a Adão e a Eva. É, Ela passou para Adão, Adão passou para a serpente. mas, né? Mas não, mas foi assim, porque era sua programadora, né? E aí- Não era isso que você falou comigo? Não, mas foi Era assim. capacitação. Então. Mas é porque ela entendeu que seria. Mas foi ótimo. E a senhora mesmo disse que gostou. Né? Agora já vai ser para a próxima eleição, já vai botar o nome dela. Tem um ali atrás que de vez em quando fica com os adolescentes, aquele menor ali. Prendeu? Conseguiu gravar? Ele já dá treinamento na escola onde ele estuda. E coisa lá, eletrônica, não sei o que, ele faz lá. Eu vi ali, tem um botão que não acaba mais. Ele é professor lá, ele ensina lá. E é aquela questão, cada um na sua área. Se me botar naquela mesa, não sai nada.
Eu digo da mesma forma. Se me botar ali, eu fico perdidinho naquele botão. Mas deixa Cada um na sua área. aproveitar um momento. O senhor, a gente está necessitando, a gente tem conversado com a igreja, a gente queria dar um curso aqui mesmo, assim, bem preparado de homilética. Porque tem muita gente querendo pregar e é bom ter uma A gente pode noção. pensar, Se o senhor pensa nisso aí, se o a senhor gente pode planejar alguma coisa marcar sobre isso. 3, 4 dias na semana. A gente pode pensar, ou tirar um intensivo no final de semana, alguma coisa assim. Então, pode ser. Vou pensar e me Pensa passo. nas nossas respostas. Eu não tenho pronto não, mas a gente pode pensar nisso. Oração. Vamos orar? Então, quer que eu ore ou Você precisa. eu sempre estou orando aqui e ele de vez em quando. Pronto, então vamos orar. Senhor Deus, te louvamos pela oportunidade que tivemos nessa Meu tarde Deus, te glorificamos. de aprender um pouco mais, de compreender que tu nos dás a tua capacitação. Obrigado, Senhor. Que o pouco que foi falado aqui possa ter sido útil para os teus filhos e eles possam ser melhores professores para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória. Vamos configurar ali rapidinho. E